Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 6. As lições de amor. Introdução. A relação da raiva com o ataque é óbvia, mas a relação da raiva com o medo nem sempre é tão evidente. A raiva sempre envolve a projeção da separação, que deve ser, em última instância, aceita como responsabilidade da própria pessoa, em vez de ser imputada aos outros. O que ele está trazendo aqui é que a raiva, ela tem uma ligação direta com o medo, apesar disso não estar evidente para nós. E outra questão relevante é que toda vez que a gente sente raiva, a gente sempre projeta ela fora. Então a gente quer achar um culpado para nossa raiva. A gente quer achar um culpado, uma situação. Sempre a gente busca externamente aquilo que a gente não compreendeu ainda, né? A raiva não pode ocorrer a menos que você acredite que foi atacado, que o seu ataque, por sua vez, é justificado e que você não é, de forma alguma, responsável por ele. Dadas essas três premissas totalmente irracionais, não se pode deixar de chegar à conclusão igualmente irracional de que um irmão merece ser atacado em vez de ser amado. Então, toda vez que a gente acredita que a gente foi atacado em algum nível, ou que o nosso ataque é justificado, não, eu tenho razão para estar com raiva, para ter falado o que eu falei, para me sentir ofendido, eu tenho razão. Ou então, quando a gente acha que a gente não é de nenhuma forma responsável por esse ataque também, aí a gente está pensando de forma irracional aqui. E ele pergunta: o que se pode esperar de premissas insanas, exceto uma conclusão insana? O modo de desfazer uma conclusão insana é considerar a sanidade das premissas em que se baseia. Então a gente tem que parar e pensar: isso realmente tem fundamento? Tem uma base consistente, uma base sólida? Isso é justificado? Essa raiva que eu estou sentindo é justificada? Ou é uma projeção apenas da minha mente? Então a gente tem que parar e dar uma refletida antes, né, de atacar ou de aumentar, ampliar essa raiva em nós e a partir de nós. Você não pode ser atacado. O ataque não tem justificativa e você é responsável por aquilo em que acredita. Olha que profundo isso. Então, gente, eu imagino assim como se a nossa mente fosse um grande projetor de filmes. Então, ela projeta algumas lembranças do nosso passado que são imagens percebidas a partir das nossas questões internas que não foram resolvidas ou que nos causaram muito sofrimento. E a tela mental, onde a gente projeta essa imagem, ela pode ser qualquer pessoa ou situação que a gente está tentando lidar naquele momento. Então, se o filme mental que foi criado na minha mente é de culpa, de raiva, de traição, de insignificância, seja do que for, se eu crio esse filme aqui, por exemplo, da raiva que ele está falando aqui, na minha mente, eu vou perceber situações e pessoas da seguinte forma: ou a gente vai ver a pessoa tentando nos fazer sentir, a gente se sentir culpado, ou então a gente vai ver a pessoa como merecedora da nossa raiva. Aí o ego vai nos convencer de alguma forma de que os nossos pensamentos e os sentimentos que nos incomodam são realmente causados pelas pessoas e situações do mundo exterior. É isso que ele quis dizer aqui, que a gente busca justificar isso fora, mas também a gente se aliena da nossa própria responsabilidade sobre aquilo que a nossa mente está fazendo a gente pensar, que na verdade é o ego, a voz do ego conflitada ali, turbulenta, cheia de questões pessoais, né? Então, o ego, ele não quer que a gente descubra que as nossas experiências de vida aqui, os nossos relacionamentos, são determinados pelos pensamentos que a gente está nutrindo na nossa mente, e que são pensamentos de medo, de culpa, de julgamento, de recriminações. E a gente nem sempre está disposto a admitir que a gente guarda esses ressentimentos, e quando a gente guarda, na verdade, a gente está escolhendo sofrer, porque vai voltar para a gente em algum nível. Isso aqui já foi falado várias vezes.
Isso tudo, inclusive, é um aprendizado que eu tive a partir da leitura de um livro do Dr. Jampolsky, que teve a própria vida transformada através do livro Um Curso em Milagres. Foi pedido a você que me tomasse como seu modelo de aprendizado, já que um exemplo extremo é particularmente útil como instrumento de aprendizado. Todo mundo ensina e ensina o tempo todo. Então, por mais que nós não estejamos conscientes de que estamos inspirando outras pessoas através do nosso exemplo, porque nem sempre é através da nossa fala. Muitas vezes um pai fala para um filho: "Ah, não pode beber cerveja, por exemplo, que não faz bem", mas ele mesmo bebe. Então, assim, ele não ensina através do exemplo, muito pelo contrário. A fala dele está contradizendo aquilo que ele está expressando para o filho, que é o comportamento dele. E por isso é tão importante nós termos o pensamento alinhado com o nosso sentimento e com a nossa ação, porque senão fica desconectado. E aí a gente não passa uma mensagem verdadeira daquilo que é significativo. Então, só retomando um pouquinho aqui para contextualizar, todo mundo ensina e ensina o tempo todo. Essa é uma responsabilidade que você assume inevitavelmente, no momento em que aceita qualquer premissa, e ninguém pode organizar a própria vida sem algum sistema de pensamento. Uma vez que você tenha desenvolvido qualquer sistema de pensamento, vive em função dele e o ensina. Então, por isso que é muito importante a gente se observar, para saber se a gente está ensinando, inspirando outros a partir do nosso comportamento que está baseado no sistema de pensamento do ego ou num sistema de pensamento mais elevado, que é aliado e conectado com a nossa fonte criadora. A sua capacidade de te aliar a um sistema de pensamento pode até estar mal colocada, mas ainda assim é uma forma de fé e pode ser redirecionada. Por que ele está falando que é uma forma de fé? Porque é uma crença. E como a gente vive tudo aquilo que é uma verdade para a gente, aquilo que a gente acredita, a nossa vida está baseada nas crenças que nós temos. Então, ele traz aqui essa analogia como sendo uma forma de fé. E isso pode ser redirecionado, pode ser mudado. E a gente está aqui exatamente para isso, para aprender a fazer melhores escolhas, gente. É sempre um caminho progressivo de evolução, se a gente assim escolher, né? De livre e espontânea vontade. Caso contrário, nós vamos ser direcionados para esse caminho evolutivo de forma compulsória, né? Aí nós vamos ter que viver o sofrimento até que um dia a gente realmente queira se libertar de todas essas questões que geram tanto sofrimento nas nossas vidas. E só para finalizar aqui, eu acho que a cura para todas essas sensações e emoções distorcidas que a gente tem, ela está baseada na autoobservação em primeiro lugar, né? No reconhecimento dessas questões internas, porque se eu não reconheço que isso está em mim, que isso existe em mim e que está atraindo situações porque eu estou vibrando nisso de alguma forma, consciente ou não, então eu acho que é a autoobservação, a aceitação disso que está ocorrendo e, acima de tudo, o perdão da gente mesmo e o perdão dos outros, na busca desenfreada de limpar esses pensamentos negativos, de raiva, de culpa, de medo, que a gente tem guardado há tantos anos na nossa própria mente e que o ego se aproveita muito bem delas para nos manipular e nos deixar num estado permanente de sofrimento. Então, quando a raiva aflorar na sua mente e você estiver prestes a revidar ou a atacar, respira profundamente e decida, porque é sempre um processo de escolha. Eu escolho ser feliz ou ter razão, que também é a mesma coisa que dizer eu escolho estar em paz ou estar em sofrimento. É sempre um processo de escolha. Fim da leitura do livro-texto.